Hoje a gente vai falar do caderno Food. O caderno Food é o menor caderno que está aqui, ele ainda está dentro desse módulo da natureza. Eu vi muito menos estampas de comida nessa minha pesquisa, mas ao mesmo tempo, porque às vezes algumas tendências viram moda e já são mais acessíveis para a gente. Então eu quero que vocês saibam que ainda está usando marcas muito importantes fizeram coleções incluindo essa ideia do food, mas talvez porque aqui, como a gente já não é uma coisa tão novidade, a gente já tem visto bastante, a gente tem menor quantidade. Isso não tira a importância, mas tira a quantidade mesmo de produtos, porque eu acho que aqui no Brasil a gente já assimilou essa ideia de ter essa diversidade de comida apresentada na roupa, mas eu quero apresentar algumas coisas novas para vocês. Então, agora a gente está inserindo a criança na cozinha. Além da gente falar da estampa de vegetal ou de fruta, a gente também está falando da criança como cozinheiro, a criança como chefe. Então, isso também é uma coisa legal para que vocês possam trazer isso para a loja de vocês ou para a marca de vocês. Então, a gente vê marcas fazendo avental de cozinha. Então, a gente vê aqui neste modelo listrado, tem esse modelo também com limão siciliano. Então, é uma brincadeira da criança também poder cozinhar. Então, a gente já está num andar a mais, né? A gente está num piso a mais agora, no patamar a mais do que a gente já estava vendo. Então, a gente já começa a trazer outros elementos, como o pão, por exemplo, que o pão, além de ser uma brincadeira, de trazer a ideia da receita, a gente também traz essa coisa do dia a dia da criança. Muita criança gosta de pão, então também tem isso, da gente trazer a moda para o dia a dia da criança. Aqui eu trouxe várias versões, então a gente vê a criança mesmo como um chefe, então a criança segurando, isso aqui é uma foto de uma campanha, a criança está segurando um livro de receita, e não é um livro de receita novo, é um livro de receita nostálgico, então também tem tudo isso ligado. A gente tem, por exemplo, produtos misturados como se ele estivesse numa feira, então ele está misturado com repolho, com couve-flor, com cebola, então a gente tem toda essa ideia da comida com a roupa, com a brincadeira, isso é tudo dentro dessa ideia desse food. Então, aqui o menino também cozinhando e perguntando o que ele vai cozinhar, o que tem para cozinhar. Então, é trazer a criança para o universo da cozinha. E aí, aqui, para essa ideia da gente comer junto, de estar ali em família, aquele momento em família. Então, a estampa de cozinheiro, a estampa de chefe, a estampa de legumes, a estampa do que está sendo comido naquele dia, ali servido como refeição. Então, toda essa brincadeira de trazer a criança para o universo da comida. Aqui mais 3 modelos para vocês. Então, essa é uma campanha também onde mostra um chefe e aí mostra o moletom escrito que tem o Le Chef. Então, tá falando mesmo do chefe, que esse chapéuzinho tradicional de chefe. Então, toda essa ideia da criança como cozinheiro. E aí também peças inovadoras, estampas, personagens inovadores, como a lagosta, por exemplo. A gente ainda vê muito limão siciliano, porque o limão siciliano foi forte no verão, e aí ele continua um pouquinho, perdendo às vezes um pouco mais de força, às vezes não, a gente tem que ficar de olho, mas ele ainda está presente nas coleções. Então, o limão siciliano, que traz uma ideia de frescor, mas que ele também está sendo usado no inverno, porque a gente também tem essa linguagem do frescor nas frutas. Normalmente a gente vê a melancia e o limão siciliano muito mais usados no verão, mas a gente ainda vê aí o limão siciliano sendo trazido para o inverno. Aqui a gente também tem estampas de rabanete, estampas inovadoras, pepino. Então, tudo trazendo a ideia de colorido, de diferente, de divertido, de inovador mesmo, e também muito sendo usado em conjuntos. Isso também é bem legal. E aí, aqui nessa última foto que a gente vê as meninas com a mãe, a gente tem essa ideia também de trazer uma peça só, com fruta, mas sempre tudo muito divertido. A criança está comendo uma maçã e tem maçã na saia também. Então, vocês também podem pensar em campanhas nessa ideia de trazer a fruta, o legume, a verdura para dentro da coleção.
Aqui, mais uma vez, a criança com uma jaqueta puff, né? Então, a gente já saiu do tradicional body, camiseta ou moletom, a gente já está indo para o puff também com essas estampas, estampas de folhas, estampa de rabanete, de pepino. A gente tem muita coisa da criança, principalmente nas campanhas, das crianças com os legumes, as verduras. Então, assim, a criança no mercado, criança na feira, criança fazendo a comida. Pense em criança o tempo inteiro comendo. Então, tudo que envolve comida, brincadeira e criança, vocês podem trazer para esse universo do tema food.